dia do primeiro seminário do PPGD 2025, Justiça e Direitos Humanos na Amazônia. Agradecemos a presença de vocês, sejam bem-vindos novamente. Pedimos, por gentileza, que coloquem os seus telefones no modo silencioso. E para dar início à programação, vou convidar o professor Dr. Antônio Sabino para vir aqui à mesa, que vai fazer a mediação e a leitura do currículo do nosso palestrante. Uma salva de palmas. E neste momento, passamos a palestra de encerramento com o tema Punir em Tempos de Redes Sociais, o caminho da pesquisa. Convidamos o palestrante, o professor Dr. José Roberto Xavier. Uma salva de palmas. Gostaria de pedir um registro fotográfico com a nossa composição. Agradecemos, passamos os trabalhos então para o nosso mediador. Boa noite. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui nesta noite, finalizando um seminário tão rico, tão produtivo, de diversas discussões acadêmicas, demonstrando esse início de maturidade que o nosso programa vem conquistando. Gostaria de agradecer a presença de todos, aqui também registrar a presença do professor Gemac, José Gemac, pró-reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais, também é membro do nosso colegiado, do curso de Direito, e todos os demais professores também que estão presentes. Mais ainda, gostaria de agradecer a presença do professor doutor José Roberto Franco Xavier. Professor José Xavier é professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já foi coordenador deste programa durante 2 anos, também é professor do Departamento de Teoria do Direito da nossa FND, da Faculdade Nacional de Direito, possui graduação em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo, e é mestre e doutor em Criminologia pela Universidade de Ottawa, e possui pós-doutorado pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. É pesquisador associado de diversas ligas, grupos, linhas de pesquisa, como também, atualmente, iniciará a partir de dezembro a direção da Rede de Pesquisa Empírica em Direito, aqui no Brasil. É bolsista jovem cientista do nosso estado da FAPESG e atua especialmente na área de Sociologia do Direito, Sociologia do Direito Penal e Criminologia, atuando em temas como metodologia de pesquisa, teorias da pena, história das ideias penais, justiça penal, democracia, justiça e opinião pública. Esses últimos, o tema que nós iremos ouvi-lo hoje. Ademais, também gostaria de fazer uma pequena propaganda, eu gosto de fazer propagandas. O professor Xavier trouxe 3 títulos para o estado aqui do Amapá para apresentar. Um se chama Punição Criminal entre Direito e Opinião Pública, que é fruto da tese de doutorado do professor Xavier, inclusive ganhou o prêmio de melhor tese no Canadá. Racionalidade Penal Moderna, Reflexões Teóricas e Explorações Empíricas desde o Sul. E também Racionalidade Penal Moderna, com diversos autores, dentre os quais o professor Xavier está ou na organização ou na revisão técnica. Então, aqueles que depois quiserem adquirir algum desses exemplares, ao final da palestra, receber um autógrafo do autor, não é, estará aqui à disposição à venda, tá bem? Professor Xavier, muito obrigado. Passo a palavra ao senhor. Oi. Obrigado, professor Sabino. É um grande prazer estar aqui. Saúdo os presentes, saúdo os colegas, alunos,
alunos, saúdo em particular o pessoal do PPGD, saúdo o professor Gemac, com quem eu organizei esse Dinter há 4 anos, o professor Zacarias, estavam com a gente nas negociações, o professor Tancredo, meu aluno de doutorado, saúdo a turma do Minter, do Tribunal de Justiça, que está presente, um prazer ver vocês aqui. Saúdo os colegas aqui presentes do PPGD. Devo dizer para vocês que é uma enorme alegria estar presente no primeiro seminário de pesquisa do programa de pós-graduação em Direito aqui da Unifap. Eu venho para Macapá nos últimos 4 anos, a gente começou um Dinter há 4 anos, e eu devo dizer que eu não esperava que fosse dar tão certo. Assim, a gente tem expectativas positivas, acha que vai ser bacana, vai ser importante, mas assim, do ponto de vista institucional foi uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos anos da minha trajetória acadêmica. Eu venho para Macapá assim, muito feliz, eu gosto muito de vir para cá. Eu já sou aquela pessoa que se sente assim, quando alguém quer dar uma indicação de turismo, não, vai lá na Fazendinha. Eu falei, não, sim, eu já conheço. Vai lá no Araxá, sim, já fui. Leva um perfume para sua mulher da Top Internacional, já comprei vários. Então, eu já assim, me sinto aqui em casa. Essa é a 3ª vez que eu venho neste ano para Macapá. Espero que a gente renove aí laços por mais alguns anos, porque é, de fato, um grande orgulho ter contribuído um pouco para a instituição, ter feito parte um pouco da formação de alguns dos professores daqui, ter visto nascer esse mestrado, e espero que em breve esteja aí com um doutorado encaminhado, enfim, um programa com muito fôlego. Isso dito, vamos para o tema. Eu sempre falei aqui, eu acho que de questões metodológicas. Todas as palestras que eu fiz foram sobre questões metodológicas aqui na Unifap. E eu nunca falei da minha pesquisa, do que eu pesquiso exatamente como criminólogo. Eu tinha feito uma apresentação semelhante, eu adaptei algumas coisas para o pessoal do Minter, mas eu achei que valia a pena trazer para vocês, porque eu nunca tinha falado do tema aqui no Dinter. Eu preciso só... O passador de slide está aqui. Então, eu vou contar para vocês sobre o que eu pesquiso, estimando aqui uns 30 minutos. Deixa eu colocar aqui um... Você marca 19h32? Quando der uns 20 minutos, você me faz sinal. Então, eu vim falar para vocês um pouco sobre o que eu pesquiso. Eu sou aquele personagem que fez faculdade de Direito e sempre se sentiu assim um pouco na fronteira entre o direito e alguma outra coisa. Aquele pessoal que no último ano da faculdade, eu tinha os colegas lá na USP em São Paulo, era um mundo absolutamente formal, todos os meus professores sempre iam de terno. Eu acho que já não é mais assim hoje em dia, mas ali, no final dos anos 90, todos os meus professores, todos de terno, os alunos já no 4º, 5º ano, todos indo de terno para a faculdade, e eu era aquele personagem que continuava indo de calça jeans e camiseta. Claramente você via que não ia para uma carreira jurídica tradicional. E aí eu fui procurando um caminho. Com o tempo você descobre que boa parte do público das faculdades de Direito é dessas pessoas que estão na fronteira entre o direito e alguma coisa. E aí eu fui achar o meu caminho um pouco, depois de ler o Vigiar e Punir. E aí eu fui estudar crime, fui estudar violência, eu fui fazer um mestrado e um doutorado em criminologia, que no Canadá é ligado a ciências sociais e não ao direito, e depois eu retornei para o direito. Então eu sou um personagem dessas fronteiras. Eu me olho assim um pouco com um sentimento de impostor quando eu fui chefe do departamento de teoria do direito, coordenador do programa de teorias jurídicas contemporâneas. Eu sou sociólogo do direito, né? Mas assim, a gente dá esses títulos no direito e descobre muitas coisas. Por que eu falo para vocês dessa trajetória? Porque isso me leva a pesquisar temas como o que eu trago para vocês aqui. O meu grande tema de interesse, grande área de interesse é punição criminal. Por que queremos punir? Por que a gente quer retribuir alguma coisa que aconteceu? Por que a gente quer responder como a gente quer responder algum insulto, alguma ofensa que a gente considera que é muito grave e que precisa ter uma solução? Dentro desse grande guarda-chuva, eu vou navegando com as minhas pesquisas que vão sucedendo. Uma pesquisa que eu fiz doutorado e agora eu estou retomando, porque eu estou acrescentando um novo elemento, é a relação entre opinião pública, mídia e sistema de justiça criminal. Esse é um tema clássico, e eu não queria pesquisar de forma clássica, com autores conhecidos, eu queria fazer algo diferente. E que eu já fiz, já encerrei, tem mais de 10 anos, mas, no entanto,
apareceu um novo elemento no mundo, chamado redes sociais, que mudou a forma como o sistema de justiça criminal percebe a opinião pública, percebe a mídia e recebe pressões do seu entorno. E nesse cenário eu falei, bom, agora eu acho que tem alguma coisa que me interessa rever e voltar nessa trajetória. Então eu vou falar um pouco para vocês desse caminho de pesquisa e por onde eu navego. Apresentando o problema. Então, assim, a grande guarda-chuva, eu estou falando dessas questões. Há uma relação entre, de um lado, opinião pública e mídia, e de outro, justiça criminal. Deveria haver uma relação entre justiça criminal, mídia e opinião pública. A justiça criminal, para ser justiça ou fazer justiça, deve, de alguma forma, atentar para a opinião pública? Eu posso fazer de pé, porque eu acho que eu vou ficar virando aqui, eu acho que eu vou ficar mais confortável se eu falar de pé aqui. Então, grandes perguntas que norteiam todo esse horizonte de pesquisa. Qual é o impacto da opinião pública nas decisões da justiça? Os atores do sistema de justiça se sentem pressionados pela opinião pública? Em casos criminais de grande repercussão midiática, essa repercussão tem ou deveria ter algum peso na decisão do magistrado? Essas são grandes questões genéricas que a gente não tem, para as quais a gente não tem respostas simples. A gente sempre precisa analisar essas questões tentando complexificar. E a vantagem de ser professor de metodologia, isso os meus alunos me xingam com frequência, falam, professor, o senhor não tem resposta para nada. Eu não tenho respostas nunca, mas eu tenho problemas mais complexos. Garanto para vocês que, se eu não tenho resposta, a gente vai ter considerações, um cenário mais complexo, no final da apresentação. Então, olha só, precisando do objeto. Isso se trata de um fenômeno complexo para o qual precisamos de ferramentas teóricas para uma análise mais interessante. Como podemos observar essa relação de forma a fugir do senso comum? O que é o senso comum aqui no caso? O senso comum é, não, o sistema de justiça penal é influenciado, porque afinal os juízes vivem na sociedade, os promotores vivem na sociedade, é impossível não ser influenciado. Ou então o senso comum oposto. Não, o juiz tem toda uma formação jurídica para se blindar da opinião pública. A formação em direito existe justamente para o juiz não se deixar levar pelas paixões do público, da mídia, etc. Duas visões de senso comum opostas, que quando você trata desses temas, elas aparecem no horizonte. São absolutamente insuficientes para se compreender a complexidade do problema. Então, a gente precisa avançar com ferramentas teóricas para tentar entender isso melhor. Então, em primeiro lugar, eu, particularmente, trabalho com algumas ferramentas da teoria dos sistemas sociais. Tanto o problema tratado quanto as ferramentas utilizadas para descrevê-los são escolhas, uma entre várias possibilidades. A forma como eu analiso, as escolhas de análise que eu faço são contingentes. Contingentes quer dizer, eu poderia escolher outras ferramentas e eu teria outros resultados, eu veria outras coisas. Quando a gente faz pesquisa, e aliás essa é uma das razões porque não existe respostas simples para problemas sociais complexos, dependendo das ferramentas teóricas e metodológicas que a gente escolhe, a gente envereda por alguns caminhos. A gente vê algumas coisas e não vê outras. É importante que vocês estão fazendo mestrado, estão fazendo um doutorado, tenham isso em mente. De toda forma, o objetivo final aqui é o melhor dimensionamento da complexidade da questão e da necessidade de sofisticarmos nossa observação do problema. Então, olha só, eu estou todo orgulhoso que eu usei o ChatGPT para fazer essas figurinhas, tá, gente? Assim, deu trabalho, eu sou absolutamente incompetente para fazer desenhos no computador, enfim, no PowerPoint, e aí eu pedi para o ChatGPT falar, eu preciso de uma figurinha, um público protestando em uma nuvem, ele me criou isso aqui, eu achei que funcionaria. Trabalhando teoricamente, eu fiquei orgulhoso, eu sei que é meio primário, assim, aquele orgulho de quem fez um primeiro desenho. Eu tenho um filho de 5 anos, quando faz um desenho, olha papai, eu estava assim quando eu terminei com o ChatGPT. Trabalhando teoricamente a questão, as comunicações da opinião pública influenciam a justiça? Dizer que não é improvável. Porque afinal, se a gente vive em sociedade, aquela visão do senso comum, se a gente vive em sociedade, é impossível você não ser influenciado por uma onda de notícias sobre determinados eventos que acontecem na sociedade. Pela pressão da opinião pública, aconteceu um caso de repercussão, você não ter alguma opinião sobre aquilo. É impossível, eu moro no Rio de Janeiro, a gente teve no Rio de Janeiro um evento, do meu ponto de vista, absolutamente trágico, com morte de mais de 120 pessoas. É impossível você ficar indiferente a isso sendo um cidadão do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil. Então a gente tem opiniões políticas, morais, sobre o que se passa no mundo.
As comunicações da opinião pública influenciam a justiça, influenciam magistrados, influenciam promotores, influenciam outros atores do sistema de justiça? O que a gente responde? Sim, não. É absolutamente insuficiente. A gente não consegue responder uma pergunta dessa de forma tão direta. Não é improvável, porque a gente tem opiniões políticas morais. Sim, é superficial e vago, não diz muita coisa. Você dizer, claro que um juiz é influenciado pela opinião pública. Como? Em que momento? No momento em que ele atribui uma sentença, atribui uma pena? No momento em que ele aceita uma denúncia? Como é que ele faz isso? Ele pode justificar isso juridicamente? Quer dizer, essa é uma resposta absolutamente superficial, que não responde praticamente nada. Só que aí a gente tem que começar a trabalhar, então, com os conceitos, para tentar sofisticar a questão. Volta. Uma primeira dificuldade, bom, a gente tem que trabalhar com o sistema de justiça criminal, é uma dificuldade. Mídia é outra dificuldade. E eu vou, particularmente agora, falar rapidamente de uma dificuldade de opinião pública, por exemplo. Quando você trabalha com a noção de opinião pública, você está trabalhando com um conceito absolutamente equívoco. Um conceito que é multifacetado, tem milhares de possibilidades de substancialização. A gente precisa definir como é que a gente vai mobilizar esses conceitos. E a gente, geralmente, quando faz pesquisa, trabalha com definições operacionais. A gente constrói o significado ao longo de uma pesquisa, mobilizando diversas ferramentas teóricas, ou um conceito teórico de um autor, eventualmente, para trabalhar. Então, aqui eu trabalhando, derivando essa análise do Luhmann, uma primeira proposição: a opinião pública não é o que as pessoas pensam. Claramente, a gente não chama de opinião pública o que cada um de vocês pensa. Até porque o que circula em público não é exatamente o que está na cabeça de vocês. O que circula no público não é o que faz uma pesquisa, melhor dizendo, o que está na cabeça de vocês não é exatamente o que faz uma pesquisa eleitoral, nem uma pesquisa sobre penas. Mas só para dar uma noção da complexidade aqui. Talvez o que mais se aproxime de opinião pública seja o que se chama de pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é um tipo de pesquisa que você tem um cenário, tem A, B, C, D ou E. Para quem você vota? Nesse cenário, as suas opções são absolutamente limitadas. Nesse cenário, você pode responder o que passa na sua cabeça, você pode mentir para o pesquisador, você pode não ter opinião formada. Mas o repertório de possibilidades é absolutamente limitado num quadro fechado fornecido para você pelo pesquisador. E a isso, com frequência, a gente chama de opinião pública. Um quadro limitado de alguma coisa que o pesquisador apresentou para você. Quando você pesquisa sobre penas, a coisa é muito mais complexa. Quando você pesquisa, por exemplo, outras coisas, sobre aborto, a coisa é muito mais complexa. O que você acha da criminalização do aborto? Quantas pessoas não têm a menor ideia do que elas mesmas acham sobre o tema? Como esse é um tema muito politizado, a gente assume que as pessoas têm opinião sobre aquilo sempre, quando muita gente não tem uma opinião definida sobre muitos dos temas que são politicamente carregados. Pesquisa sobre pena, por exemplo, é um exemplo interessante. Você tem grupos que fazem pesquisas sobre as representações sobre justiça criminal e sobre pena em diversos países. Tem várias pesquisas. Na Inglaterra você tem muita pesquisa sobre isso. Tem lá um tipo de pesquisa, um survey, que se chama British Crime Survey. E nesse British Crime Survey, né, o survey sobre crime da Grã-Bretanha, eles perguntam, assim, uma pergunta genérica: você acha que as penas são muito lenientes? Você acha que as penas são muito severas? Pesquisas, variações do tipo. As penas aplicadas hoje em dia são severas demais ou são lenientes demais? Assim, invariavelmente, mais de 80% das pessoas vão dizer: não, as penas são lenientes demais, a gente não pune o suficiente, a gente não pune o que deveria punir. Aí você fala: bom, esse é um público absolutamente punitivista, se mais de 80% das pessoas acham que a gente não pune o suficiente, vamos aumentar as penas, é a solução que a gente sempre pensa. E aí você tem muito pesquisador que pega esse dado e vai destrinchar aquilo e vai fazer outras pesquisas com aqueles dados. E aí você vai ter descobertas interessantes. Alguns grupos vão fazer um tipo de pesquisa com vinhetas. Eu não sei se em português, em inglês a gente fala vinheta, acho que em português vinheta é uma boa tradução. Você vai apresentar um parágrafo, uma descrição do caso. E um parágrafo você acrescenta mais elementos sobre aquele caso. Então você vai descrever um caso criminal acrescentando alguns elementos. Que pena que você daria para esse caso? Então descreve lá um caso de furto, alguém foi no supermercado, furtou assim, peças
peças de higiene íntima, comida de primeira necessidade. A pessoa foi pega, foi presa, enfim, e dá uma pena X. O que você acha dessa pena? Que pena você daria para esse caso? E aí, a partir desse tipo de pesquisa, com vinhetas, descrição de casos, você vai estimando a punitividade do público. E algumas descobertas dessas pesquisas são muito interessantes. Uma primeira, de uma pesquisa que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tenho a referência do livro, se alguém muito quiser, eu no final posso buscar e indicar para vocês exatamente. Teve uma constatação que eu acho fenomenal. Um grupo de pesquisadores pegou uma dessas vinhetas e apresentou para um grupo de juízes e para um grupo de pessoas do público, que não tinha nenhuma relação com o sistema de justiça criminal. E eles constataram que, nesse caso específico, nessa descrição, as penas que os juízes atribuíam para o caso, com formação técnica, com parâmetros, eram mais severas que as penas que o público atribuía. Uma outra constatação muito interessante que aparecia nesse tipo de pesquisa com vinheta era a constatação do seguinte tipo. Você descreve o caso, fala que pena que essa pessoa tem um caso de um homicídio simples, enfim, você não tem maiores informações, a pessoa vai lá, olha, esse um homicídio, uma coisa complexa, tudo 10 anos eu acho que é razoável. E aí você, na sequência, ia apresentando novos elementos, atenuantes do caso. Olha, mas essa é uma pessoa que foi criada em situação muito difícil, ele é arrimo de família, ele sustenta. Quanto mais informação você ia dando sobre o caso, menos punitivas as pessoas ficavam. Então, quanto menos a gente sabia sobre o caso, mais punitivo a gente era. Então, essas coisas vão aparecendo nessas pesquisas que não vão perguntar diretamente se a pena é severa demais ou não. Então, quando se faz uma pesquisa, um survey no Brasil, devemos resgatar a pena de morte? Sim, devemos. Quando você começa a nuançar as coisas, a coisa começa a ficar mais complexa. Nesse cenário, a gente que faz pesquisa tem que pensar em trabalhar na complexidade. Não dá para trabalhar achando que a opinião pública é uma coisa uniforme que quer alguma coisa estanque. Que as pessoas têm opiniões formadas num senso unívoco sobre temas complexos. Em termos lumanianos, como é que operacionaliza a opinião pública? E aqui uma parte mais teórica. Quando a gente trabalha, e essa, mais uma vez, é uma opção teórica entre várias outras para se trabalhar com o conceito de opinião pública. Mas quando a gente trabalha com a noção de opinião pública, em termos lumanianos, eu estou trabalhando aqui, ao mesmo tempo, com o que a gente chama de medium, ou meio, e forma. A opinião pública é, ao mesmo tempo, quando vocês falam opinião pública, quando o jornal fala opinião pública, quando qualquer um de nós fala opinião pública, a gente está criando uma forma num meio pré-existente. Opinião pública é um meio, quer dizer, é uma estrutura comunicacional já dada, que independente do conteúdo que você, o seu sistema psíquico, atribua para essa estrutura, o seu interlocutor vai compreender a mensagem. Não necessariamente aquilo que estava na sua cabeça. Mas, como ele já viu, já ouviu falar de opinião pública muitas vezes na vida dele, esta estrutura comunicacional facilita a comunicação entre um emissor e um receptor. Opinião pública é, então, essa estrutura que permite facilitar a comunicação, mas, ao mesmo tempo, opinião pública são as infinitas possibilidades de construção de sentido dentro desse medium, desse meio. Quando eu falo que a opinião pública é X ou Y, a opinião pública é punitivista, a opinião pública quer a pena de morte, o que eu estou fazendo é criar uma forma, um conteúdo fixo, nesse envelope vazio, mas que transmite algum sentido. Então, a opinião pública é, ao mesmo tempo, um envelope vazio e a carta dentro do envelope. Se eu não mobilizo, ela continua lá. Todos vocês têm alguma ideia do que é a opinião pública, o envelope vazio na cabeça de vocês. Quando vocês, numa comunicação, mobilizam o conceito ou ouvem alguém mobilizando, essa pessoa está criando uma forma dentro daquele meio. Nesse cenário, e aqui continuando, é que a gente tem que pensar quando a gente fala em opinião pública e sistema de justiça criminal. Quando a gente fala em opinião pública e sistema de justiça criminal, a gente está pensando em várias formas que são criadas no meio com frequência para tentar influenciar um sistema de justiça criminal. Então, quando a mídia fala, porque a opinião pública achou um absurdo aquele crime que aconteceu, a gente quer uma pena mais severa, a opinião pública não aceita uma pena leniente, não aceita a saidinha de fim de semana, o que quer que seja.
a mídia, ou o emissor, ou quem quer que seja, ou o político está criando uma forma, no meio opinião pública, de forma a tentar influenciar o sistema de justiça. A jogar aquilo numa comunicação pública, de forma que aquilo, de alguma forma, possa ter impacto no sistema de justiça criminal. A dificuldade, esse medium, né, esse meio, mais uma vez, é uma estrutura que facilita a comunicação. Você entende alguma coisa, não necessariamente aquilo que o emissor quis, mas alguma coisa você entende. Mas como é que isso se bate? Então, a questão da opinião pública como estrutura e milhares, milhões de opiniões públicas como formas criadas. Mas como é que isso bate no sistema de justiça criminal? E aí, olhando para o outro lado da questão. Se a gente tem, por um lado, um polo, comunicações na sociedade, usando essa estrutura, opinião pública, usando a mídia, criando estruturas na opinião pública, para tentar influenciar o sistema de justiça criminal, como é que a gente olha para o outro lado? O que queremos dizer quando afirmamos que o juiz é influenciado pela opinião pública? Que ele muda uma decisão em virtude de uma pressão da opinião pública? Que ele, como todos os outros indivíduos da sociedade, lê jornal, vê TV, conversa com outras pessoas no seu cotidiano, e essas relações sociais têm um impacto nas suas decisões? Não podemos também conceber em sentido contrário que a influência da opinião pública se dá em sentido oposto ao pretendido? Quer dizer, quanto mais pressão, quanto mais se enche o saco da justiça ou do juiz, ele vai falar, agora mesmo é que eu vou decidir no sentido contrário que estão me pressionando. Influencia quando? Como? Quem? De que forma? São perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente trabalha nessa interface. Quanto tempo eu tenho? Foi 20 minutos? Oi? Não, mas não faço isso com vocês, vou deixar vocês aqui. O pessoal do mestrado vai me ver já sexta o dia inteiro e sábado o dia inteiro. Eles vão se cansar de mim. Vou agilizar aqui, tentar falar um pouco mais rápido para compreender tudo. A questão é, ok, um conceito de opinião pública, a gente sabe que existem pressões por aí sobre o sistema de justiça criminal, mas e aí? Vamos olhar para o outro lado. O que acontece? O que acontece quando a gente pensa no sistema de justiça criminal? A gente não pode, lembre-se da complexidade, a gente não pode pensar em modelos causais para explicar problemas sociais. Modelos causais quer dizer, não é porque eu fiz uma pressão aqui, não é porque eu mexi uma manivela aqui, que a outra coisa vai subir aqui. O Gregory Bateson tem um modelo interessante para falar sobre isso. Aqui questões de epistemologia de pesquisa. Esse palavrão que assusta às vezes os alunos. Se a gente pensa na questão de como se dá a relação entre dois elementos que a gente quer explicar, e aqui eu estou querendo tentar entender a relação entre mídia, opinião pública e sistema de justiça criminal, a gente tem a dificuldade de como é que a gente pode compreender essa relação. O Bateson, um epistemólogo, ele ia falar, olha, problemas sociais complexos não podem ser explicados por um modelo estímulo-reação. Se eu sou físico e eu estou querendo descrever a trajetória de uma pedra, se eu vier aqui dar um chute na cadeira que está aqui na frente, eu vou conseguir explicar a trajetória da cadeira pelo meu chute. Quer dizer, se eu descrever a força aplicada no meu chute, o ângulo aplicado no meu chute, a gravidade, o vento e outras considerações, eu consigo explicar a reação da cadeira, a reação entre aspas, não ser inanimado, mas o comportamento da cadeira pelo estímulo que eu tive aqui nela. Se a gente evoluir para seres inanimados, para seres vivos, a coisa já fica um pouco mais complexa. Se eu vier aqui e der um chute, Sabino, desculpa, eu vou te usar como exemplo, você está aqui do meu lado. Se eu vier aqui e der um chute no Sabino, o Sabino pode, assim, olhar para mim e reagir, me dar uma porrada de volta. Fala, Xavier, que absurdo, estamos aqui numa sessão. O Sabino pode reagir, me olhar e espantar. Xavier, assim, insultou alguma coisa. O Sabino pode fingir que não aconteceu. Fala, eu sou maluco, eu vou ficar aqui na minha. Eu não consigo explicar a reação do Sabino pelo meu chute. O meu chute desencadeou uma reação, mas eu não sei qual é a reação que ele desencadeou. Ele pode me bater de volta, ele pode correr, ele pode ficar imóvel, ele pode ter várias reações. Quer dizer, eu não consigo explicar a reação do Sabino sem passar pelo sistema psíquico do Sabino. Agora, a gente foi de uma cadeira para o Sabino. Agora vamos para um sistema social complexo, um sistema de justiça, e no meu caso, o sistema de justiça criminal.
Não adianta eu dar um soco, dar uma porrada, traduzindo, fazer uma pressão midiática, uma pressão da opinião pública sobre o sistema de justiça criminal e achar que eu vou conseguir explicar uma reação do sistema de justiça pelo input que eu dei, pela força que eu exerci do exterior. Então a gente tem que abandonar modelos de estímulo-reação quando a gente fala de opinião pública e do sistema de justiça criminal. Trabalhando em termos lumanianos, para tentar dar conta desse problema, eu não posso explicar a reação do sistema de justiça criminal a partir da pressão que eu exerci do exterior, eu tenho que complexificar isso, ver como é que essa coisa funciona de uma forma um pouco mais sofisticada do que um chute numa cadeira que se desloca. E aí, com algumas ferramentas, aqui no caso a teoria dos sistemas sociais, eu posso pensar no sistema de justiça criminal, como um outro palavrão, depois de epistemologia, como um sistema autopoético. Como um sistema que constrói o seu mundo, constrói as suas reações, constrói a sua forma de interagir com o seu entorno. Resumindo para vocês a história, porque não vai dar tempo de fazer um grande apanhado teórico, o sistema de justiça criminal é um sistema autopoético dotado de autonomia. Ser dotado de autonomia não significa que ele é indiferente às pressões do entorno, porque, afinal, é um sistema inserido na sociedade. Mas isso quer dizer que, em face das inúmeras pressões do seu entorno, o sistema de justiça criminal, a partir de seus mecanismos internos, elege quais dessas pressões do seu entorno para qual ele vai olhar e vai levar em consideração. E levar em consideração pode ser simplesmente mencionar, pode ser reagir de alguma forma, reforçar a própria autonomia, ou pode, de alguma forma, dar uma decisão levando em conta a pressão da opinião pública. Eu já vi casos, eu entrevistei muitos juízes, e eu já tive juízes que me falaram, olha, nesse caso, teve uma enorme pressão da opinião pública, e eu resolvi que ali tinha uma culpabilidade aumentada. Então eu utilizei uma estrutura jurídica particular, a culpabilidade, que um teórico do direito ia achar um horror. A culpabilidade não tem nada a ver com a opinião pública para um teórico do direito. Mas, no entanto, o juiz, aplicando a pena, falou ali, eu achei que tinha uma culpabilidade aumentada por conta da repercussão da opinião pública. Então, olha só, sou eu, como agente do sistema de justiça, levando em conta na minha decisão uma pressão do meu exterior, mas quando e da forma que eu quero. Nesses termos, o sistema de justiça criminal é influenciado? A pergunta é mal formulada. O sistema de justiça criminal, como qualquer sistema social, pode ser influenciado pelo seu entorno, mas essa influência só se dá quando e como o próprio sistema decide. Então, isso são questões empíricas. A gente nunca consegue prever. A gente sabe que eventualmente vai acontecer e a gente consegue explicar de forma retroativa. Mas a gente nunca consegue prever um resultado a partir do estímulo. Lembre-se do chute no Sabino, um exemplo bem grave. Eu não sei como ele vai reagir. A gente nunca sabe como o sistema de justiça criminal vai reagir, mas a gente sabe que, eventualmente, ele decide incorporar segundo a sua dinâmica interna. Concluindo a sessão, e aqui passar para o último ponto, mais 7 minutos, 5. O sistema jurídico é influenciado pela opinião pública. Eu falei para vocês que eu nunca tinha resposta para nada, sempre perguntas mais complexas. A resposta aqui é menos importante do que a complexificação da nossa observação do problema. A resposta é sempre localizada e empírica. Concluo essa sessão para passar aqui para um outro ponto, e agora é isso que me interessa ultimamente. Essa pesquisa sobre opinião pública e sistema criminal já tem mais de 10 anos. E ela foi inovadora na época, porque ela trabalhava com a teoria dos sistemas, mas ela fica obsoleta em face de algo que acontece na sociedade, que é a emergência das redes sociais. Como é que a gente pode pensar punição criminal numa época em que as redes sociais estão bombando, estão enchendo o saco dos judiciários, acontece um caso, aparece mediatização aqui, tem exemplos de casos que alguém fez um post e vira abaixo-assinado. As formas de comunicação da sociedade, o sistema de mídia da sociedade, tem se transformado de forma brutal nos últimos anos. Isso leva a uma transformação da relação desse sistema com o sistema de justiça criminal. Então, perguntas que têm me interpelado ultimamente. O que acontece com essa relação sistema de direito criminal-mídia em tempos de grandes transformações das formas de comunicação na nossa sociedade?
Qual o impacto das redes sociais na nossa forma de compreender crime e punição? Em que medida essas novas formas de comunicação geram transformações sociais relevantes que sejam de interesse dos criminosos? E aqui eu estou procurando, ainda estou tateando possibilidades explicativas, assim, teóricas. Então, eu já trabalhei com o conceito de autocomunicação de massa, do Castells, Manuel Castells, a questão de visibilidade, persistência, searchability, eu não sei como traduzir, né? Que as coisas são sempre buscáveis, espalháveis na internet. A questão do colapso de contexto é aquela coisa que gera muito atrito. Vocês que têm Instagram, eu tenho um Instagram que eu só posto meme, eu não posto nada da minha vida pessoal. Se vocês quiserem me seguir, eu tenho uma seleção fantástica, José Roberto Xavier, vocês me acham. Porque o Instagram favorece muito colapsos de contexto. Colapso de contexto é aquela coisa que você faz uma piadinha que é absolutamente inapropriada para além de um círculo de 5 ou 6 amigos com os quais você sempre fez essa piada. E, de repente, aquela piada que você fez para meia dúzia de pessoas aparece para 100 pessoas, para 120. E ali tem alguém que vai ver algo de absolutamente inapropriado naquela comunicação que você sentia que era íntima. Ou então fotos da sua vida. Eu tenho colapso de contexto toda hora no Rio de Janeiro, estou dando aula, e como eu tenho só alunos e professores, eu estou ali em sala de aula, aparece uma foto de um aluno viajando, olha, Paris está muito legal, estou comendo essa lagosta no prato. Eu quero matar o aluno, aquela informação que eu não precisava consumir. Né? Mas a gente está no Instagram, essa coisa aparece. Então, o Instagram e outras redes sociais fazem com que as pessoas se aproximem de contextos pessoais dos meus alunos, aos quais, normalmente, numa época pré-redes sociais, eu nunca teria acesso. E isso gera mal-entendidos, gera problemas, enfim. Disputas morais de diferentes grupos, rituais de comunicação como cerimônias de degradação, o Garfin, que é um etnometodólogo muito conhecido, cruzadas morais do Howard Becker, tecnodeterminismo. Eu vou passar rápido aqui. É só para dizer, eu estou em busca ainda de ferramentas explicativas para tentar entender o fenômeno. Mas tem um caso que foi exemplar das dificuldades de se pensar essa relação entre mídia, opinião pública e sistema de justiça criminal nos últimos anos, que é muito interessante para compreender a complexidade dessa relação. Vocês já ouviram falar do caso Mariana Ferrer? A Mariana Ferrer era uma moça jovem, não tinha 20 anos, e ela trabalhava como embaixadora de uma boate, nightclub. Eu nunca sei que termo usar, meus alunos sempre acham que é termo de velho, boate, assim, mas vocês compreendem, assim, um clube. Né? E ela está lá nesse clube, trabalhando como embaixadora, como ela sempre fazia. Ela era uma moça de Uberaba, estava ali em Florianópolis, Café de la Musique. E aí, nessa noite, ela, enfim, algo acontece com ela que a coisa está estranha. Bom, eu escrevo a coisa no slide seguinte, só para não pular isso aqui. Então, esse é um crime muito interessante, é um caso criminal com hipermediação, implicação de grupos progressistas, pressões sobre o sistema de direito criminal, desdobramento do sistema político. Agora o caso em si. Então, lá em dezembro de 2018, ela está lá e, de repente, enfim, alguma coisa acontece, que ela arruma para uma sala um pouco mais isolada. Atrás dela arruma um rapaz que era amigo do proprietário da boate. E não se sabe exatamente, as descrições são conflitantes, mas ela entra, tem uma câmera que filma ela entrando, depois o rapaz entrando, depois ela saindo e depois o rapaz saindo. O relato de testemunhas que tem, a testemunha, o motorista do Uber que levou ela para casa, alguns amigos dela, é que ela parecia um pouco alterada. Ela, no depoimento, disse que ela não estava se sentindo bem, parece que ela se sente como se tivesse sido drogada. E ela vai para casa, o motorista de Uber depõe dizendo que ela parecia um pouco alterada. Ela chega em casa, a mãe dela percebe que ela não está bem, coloca ela num banho, olha a roupa íntima tem sangue e tem esperma, e no dia seguinte a mãe dela leva ela para fazer uma perícia, onde se constata que ela havia tido uma relação sexual, tinha sido a primeira relação sexual, e ela alega ter sido dopada. O exame, a perícia, é inequívoca quanto à relação sexual, mas não há conclusão quanto ao fato dela ter sido dopada ou ter tomado alguma coisa contaminada. Isso vira um processo criminal, e esse processo, antes disso virar um processo criminal, é feita uma queixa na polícia. 2018, isso. Em 2019, março de 2019, a coisa parece não andar, o inquérito na polícia parece não se mexer. A Mariana Ferrer, então, vai para o Instagram
e faz a seguinte postagem, desculpa, maio de 2019. Não irei mais me calar. Esse sigilo que está protegendo apenas o estuprador acaba agora. Não é nada fácil ter que vir aqui e relatar isso. Minha virgindade foi roubada de mim junto com meus sonhos. Fui dopada e estuprada por um estranho em um beach club dito seguro e bem conceituado da cidade. Sempre tive boa índole e postura, e isso ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim. A verdade é única, estou horrorizada com a justiça de Florianópolis e em como eles se empenham em cobrir crimes e passar uma falsa imagem da cidade. Depois desse post, claramente o inquérito avança. O inquérito que tinha ficado tranquilo, nada acontecia, claramente ganha tração. Ganha tração e o caso ganha visibilidade regional. Ainda não é um caso muito conhecido, mas o caso ganha visibilidade, é um personagem conhecido em Florianópolis, é uma casa assim, bastante frequentada pela elite de Florianópolis, o caso fica regionalmente conhecido. Esse processo avança, e aí notem que aqui a gente está em maio de 2019. Houve uma audiência virtual em setembro de 2020, que possivelmente quem conhece o caso já viu essa audiência. Houve uma reportagem do Intercept Brasil sobre essa audiência, mostrando como tinha sido o comportamento de juiz, promotor e advogado ao longo da audiência. E claramente o advogado tem assim, uma performance, estou procurando um adjetivo que possa parecer absolutamente assim, deplorável, trata ela como uma pessoa assim, de menor valor, falando que ela era uma oferecida e coisas daí para baixo. O juiz não se mostra muito ativo, e o promotor também parece não intervir muito. E ali tem uma cena com a Mariana chorando, se defendendo, ela que estava na posição de vítima, se defendendo do fato do advogado estar acusando de ser uma oferecida ou coisas do gênero. Poucos meses depois, essa audiência, em novembro, né, acontece em setembro, vira uma reportagem do Intercept Brasil. E ali a coisa explode nacionalmente nas redes sociais. O caso fica muito conhecido. Essa performance é absolutamente condenada à torto e à direito. E isso vai gerar consequências para os atores do sistema de justiça criminal. Aí, bom, explode a hashtag não existe estupro culposo, a reportagem fala em estupro culposo. Até hoje, me parece, a petição, meu Deus, aquele site de petição famoso no Brasil, não, de petição pública. Como é que é o site? Vocês sabem, chega toda hora alguma coisa assim, a petição. Nesse site mais famoso, cujo nome me foge agora, a petição. Isso. A petição mais circulada, alguns milhões de assinaturas, era sobre o caso de Mariana Ferrer. Bom, essa audiência explode, Instagram e Twitter. Redes sociais como elementos fundamentais de aumento da chance de irritação no sistema de direito criminal. Quer dizer, os personagens não têm como ficar indiferentes. Claramente, o juiz e o promotor são atingidos pessoalmente e o advogado também. O curioso é que para o advogado, toda a reputação que ele ganha com o caso não parece ser negativa, enquanto para o juiz e para o promotor é. Ele parece ter levado, eu já não me lembro exatamente do que aconteceu, mas ele parece uma reprimenda muito leve da OAB de Santa Catarina, mas ele ganhou muita reputação entre todo mundo que queria aquele tipo de defesa nos casos. O juiz e o promotor ficaram absolutamente ofendidos com a forma que foram descritos, e vocês vão ver o que eles fazem. Bom, então, novas formas de pressão. Antes se tinha a Rede Globo eventualmente fazendo uma reportagem, o Repórter Brasil, de quem quer que seja. Agora você tem uma pressão difusa de vários personagens de redes sociais falando sobre o caso, atores da Globo falando sobre o caso, influencers falando sobre o caso. Você tem novas formas de irritação do sistema de justiça criminal que não existiam antes. Não é mais aquela coisa centralizada, um organismo de mídia grande, mas uma pressão difusa sobre os atores do sistema de justiça criminal. As demandas punitivas em tempos de redes sociais são transpolíticas. Nesse caso da Mariana Ferrer, as demandas punitivas são sobretudo de grupos progressistas. Mas claramente, eu peguei um exemplo. Quando a gente começa a olhar os exemplos, você ser da extrema direita ou da extrema esquerda, você vai mobilizar a rede social para demandar punição para alguém por alguma coisa. Você tem novas ferramentas para querer que alguém seja punido por alguma coisa que te desagrada. E as consequências são imprevistas, são imprevisíveis para as repercussões
no sistema de justiça criminal. Aqui, nesse caso, foi muito interessante o que aconteceu. O juiz do caso processou mais de 160 pessoas. Ele ficou irritadíssimo por ter se retratado como, com perdão a palavra, como um banana na audiência. Era assim que a reportagem retratava ele. Como é que não tomou providência nenhuma? Como é que ele não fez nada? Então, a Tata Werneck foi lá e compartilhou, não existe estupro culposo, ele processou a Tata Werneck. Ele processou vários atores famosos, personalidades, influências, mais de 160 processos. O CNJ deu uma advertência ao juiz por conta do comportamento inoperante de não proteção à vítima na audiência. O Fux manda o CNJ analisar o comportamento do juiz de processar mais de 160 pessoas. Depois eu acho que esse número chegou a quase 200. Então ele foi investigado também não só pelo comportamento da audiência, mas também pelo fato de processado todo mundo que tinha falado de estupro culposo. Depois da manifestação do Fux, o juiz do caso ele desiste de mais de 160 ações e fala, bom, acho que não é um bom negócio eu processar todo mundo. Claramente vocês veem aqui, o que eu estou querendo mostrar aqui é o desconforto, o não saber lidar com esse fato novo, que é a pressão de redes sociais. Se antes você tinha se a Rede Globo fizesse uma reportagem falando de estupro culposo, você mandava lá um processo graúdo contra o jornalista e contra a Rede Globo. Agora, a coisa é difusa. E o juiz, e o promotor, e os atores do sistema ficam perdidos no meio, de onde está vindo tanta pressão. O CNJ arquiva o processo disciplinar contra o juiz do caso por conta de assédio judicial. Então ele recebeu uma advertência pelo comportamento na audiência, mas não teve nenhuma reprimenda por conta dos processos. Mas o que é mais interessante foi a consequência para a jornalista. A jornalista do caso, Mari Ferrer, é condenada a detenção e multa de 400 mil. Esse processo está em apelação, está sendo julgada, ainda vai ser julgada em segunda instância, mas em primeira instância ela foi condenada a pagar essa indenização ao juiz e ao promotor por conta da utilização do termo estupro culposo. Olha só, esse é um caso, um exemplo de caso. O meu ponto aqui é, como é que a gente compreende esse novo mundo de redes sociais em face do sistema de justiça criminal? O que tem acontecido agora é muito diferente do que acontecia há 20 anos. Quando eu estava na minha faculdade de Direito, o grande problema era o Linha Direta. Para quem aqui tem mais de 40, provavelmente vocês conhecem o Linha Direta. Linha Direta fazendo reportagem sobre algum bandido da vez, falando alguma coisa. Não é mais o caso. A gente está num mundo de completa transformação das formas de comunicação da sociedade, e essas transformações têm impactos importantes no sistema de justiça criminal. Ainda mais se a gente pensar que redes sociais têm o conflito como motor da sua força. Para as redes sociais existirem, elas precisam do conflito, e elas precisam alimentar o conflito. Então, quanto mais a gente critica o sistema de justiça, quanto mais a gente fica indignado com o caso que aconteceu, quanto mais a gente milita em rede social, mais a gente dá dinheiro para o Facebook, para o Instagram, para todo mundo. É o motor da existência deles. E, no entanto, evidentemente, como essas são as formas prevalentes, predominantes de comunicação na sociedade hoje em dia, a gente não abre mão de se manifestar nesse espaço de comunicação que a gente não pode mais chamar de espaço público. É um espaço público privatizado, dominado por algoritmos que se alimentam do conflito e sobre os quais a gente não tem maior conhecimento, porque eles são absolutamente opacos, porque essas empresas não revelam como esse algoritmo funciona. A gente também pode pensar em novas formas de estigmatização social, além de problemas de credibilidade do sistema de direito criminal e emergência de novas formas de se fazer justiça. Uma das minhas preocupações nesse grande tema, e aqui encerrando, é que essa superalimentação dos conflitos sociais e essas demandas por justiça para o sistema de justiça criminal e canalizando a violência das respostas como forma de estigmatização, elas estão absolutamente em alta na sociedade. E o que mais me surpreende é como o caráter transpolítico das demandas repressivas ele é absolutamente ignorado por personagens assim, de todo canto do espectro político. Então, os meus amigos mais progressistas, com frequência, são hiperpunitivistas, assim como meus amigos mais conservadores. O que muda são só os valores defendidos. Se, por um lado, eu quero botar um maconheiro por 30 anos, porque, afinal, ele está alimentando o tráfico,
Na outra, eu quero condenar esse machista que fez alguma coisa, não sei o quê. Os valores mudam. Mas a ferramenta de justiça social parece sempre alimentar o sistema de justiça criminal. Era isso. Muito obrigado. Aqui está o meu contato. Eu esqueci das figurinhas assim para alimentar, mas enfim, coisas da internet. José Roberto Xavier sou eu. Valeu, até uma próxima. Obrigado, professor Xavier. Eu acredito que podemos abrir para uma rodada de perguntas. Caso alguém deseje, podemos fazer 3 perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor. Boa noite, professor Sabino, boa noite, professor Xavier, muito obrigado pela sua apresentação, muito feliz de mais uma vez tê-lo aqui para falar de metodologia, para ouvir sobre sua pesquisa, certamente nos engrandece e comunica com todas as nossas pesquisas que acabam por falar sobre direitos humanos. O senhor se reporta sobre a punição e a relação da opinião pública e a possível consequência disso para o judiciário, e aí eu me recordo de algumas questões pontuais. Por exemplo, a fundamentação em decisões que decretam a prisão preventiva, por vezes fazem menção à necessidade de manter aquela pessoa presa para preservar a idoneidade das instituições. Nós tivemos, à época, em 2010, pelo STF, o reconhecimento, também por conta, vamos dizer assim, das pressões sociais, para que o casamento homoafetivo ele fosse reconhecido. Então, o senhor trouxe a Marie Ferrer, que gerou essa, como é que eu posso dizer, o andamento do inquérito policial, uma pressão para que tivéssemos uma efetividade nessa investigação. E o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: nesses 3 exemplos, nós temos acepções, talvez assim, de formas proponentemente negativas ou positivas do resultado daquilo que se chama talvez de opinião pública na ação do judiciário. E aí eu lhe pergunto, por conta dessa volatilidade, a coexistência dessas pressões, que já, pelo que o senhor retrata, já é um fato dado, elas são positivas para a aplicação do direito? Elas seriam negativas? Não tem como fazer esse recorte no momento? Gostaria de saber a opinião do senhor. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, só para a gente finalizar, então, vou fazer uma. Professor Xavier, você bem apontou a utilização da teoria dos sistemas sociais como uma palavra muito interessante, que é a ideia de ferramentas de análise, né? Você utilizar conceitos já acionados em outros contextos sociais, ou às vezes teoricamente formulados, e muitas vezes em determinados livros, enfim, não ali exemplificados dentro de determinados contextos específicos, e você vai lá, pega determinados conceitos e os utiliza, mas não utiliza como uma moldura, mas talvez como ferramentas para entender essa realidade. Como se dá a escolha desses conceitos para analisar um determinado objeto de pesquisa? Estou pensando aqui para tentar te responder. Eu vou responder a dele, que é mais tranquila, depois eu volto na sua. Sobre a questão se são positivas ou negativas essas formas de incorporação da opinião pública, o que você me pede é uma resposta axiológica. Assim. Fala para mim se é bom ou se é ruim, professor. É impossível de responder. Assim. A gente não tem como responder isso sem ter parâmetros. E os parâmetros parecem passar por valorações políticas e morais. Então, assim, é impossível responder de plano diretamente. O que eu posso dizer é que tem algumas construções que são altamente problemáticas. Então, a história da prisão preventiva. Você tem a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública vai ser construída por muito juiz por aí, como, olha, tem um clamor público, esse caso afetou muito a comunidade, então isso ali está previsto como garantia da ordem pública. Isso é um ator do sistema jurídico construindo uma interpretação que possa dar conta de uma irritação de fora do sistema.
assim, do meu ponto de vista político-moral, eu acho sempre problemático a gente carregar a mão na punição. Então, eu acho um problema construir essas estruturas de adaptação. Mas é inegável que, assim, o direito, como um sistema social, ele está assim, imerso num mar de possibilidades, de irritações, e ele vai reagir a algumas. E essa reação passa por concepções morais e políticas do mundo dos operadores do direito. Se isso é bom ou se é ruim, depende do observador. A gente não tem como falar de forma absoluta. Sobre quais ferramentas teóricas, como a gente escolhe as ferramentas teóricas. Você sabe que isso é igual ao casamento, né? Como é que você escolheu sua esposa? Não sei, assim aconteceu na minha vida, as coisas vão se dando. Na verdade, as ferramentas teóricas, e esse é um problema dos alunos que vêm fazer mestrado, é o drama, assim, né? O drama, depois do objeto de pesquisa, qual é o meu marco teórico? Eu não sei qual é o meu marco teórico, o que eu faço? E as pessoas viram para o professor de metodologia, Xavier, me ajuda com o marco teórico. A pessoa está pesquisando direito dos animais e eu, criminólogo, e ela me pede ajuda no marco teórico. Eu falo, veja bem, como é que a gente pode te ajudar? Olha só, a escolha do instrumental teórico é, muitas vezes, tentativa e erro. O que nos ajuda a ver de forma mais sofisticada aquilo que a gente quer observar. Esse problema, mídia, opinião pública e crime, era absolutamente enfadonho nos anos 90. Era aquela mesma coisa, que era uma criminologia que fazia crítica, assim, do linha direta, porque falava de uma pressão exagerada no sistema jurídico. Ok, não discordo disso, mas assim, a gente já sabia isso desde os anos 70. Não tinha nada de novo nisso. Então você tem que ir testando ferramentas que vão te ajudar a ver alguma coisa melhor. Aqui a teoria dos sistemas me ajudou a ver coisas distintas. Então o quadro teórico é um pouco do inexplicável, a gente vai sentindo, vai lendo e vai vendo o que funciona. Claro, com a ajuda do orientador de vocês, no caso, vão ajudar a guiar. Mas pode dar errado também. A gente pode usar um quadro teórico que às vezes não leva a lugar nenhum e a gente não vê nada e está chegando no final do prazo da pesquisa. Isso pode acontecer. Aliás, para quem está agora, então, começando o mestrado, o doutorado vocês já estão mais no final, mas o pessoal do mestrado, esse é um dos problemas da pesquisa, né? Porque apesar de toda a abnegação, apesar de todo o trabalho, a gente pode chegar no final e dar ruim. E você tem um resultado que não é exatamente assim uma grande... A banca vai olhar para você e vai falar, não, tudo bem, a gente viu que você se esforçou, não chegou a grandes conclusões. Mas pode dar errado. Tem um periódico que existia, não sei se esse periódico ainda existe, de pesquisas que deram errado. Assim, é muito interessante, porque essa pesquisa dá errado com toda... E nas ciências exatas, isso aí dá milhões em equipamentos, não sei o quê, a pesquisa não dá em nada. Então, pesquisa dá errado, a gente dá tiro na água. Você está pesquisando petróleo, você fura, não acha. Pesquisa social, pesquisa ciências sociais aplicadas, às vezes não leva muito longe. Mas isso te ajuda a saber alguma coisa, que esses caminhos não são bons. E, no fundo, eu falo por experiência própria. O que faz o professor de metodologia? A gente não sabe o bom caminho para vocês. As pessoas vêm para a aula de metodologia, vai me ajudar a achar meu caminho. Não, a gente não sabe também. Mas o que a gente sabe são inúmeros caminhos que já deram errado. E isso ajuda vocês a evitarem caminhos que não deram certo. Essa é a função do professor de metodologia. A gente não tem resposta para nada, a gente só tem perguntas mais complexas, e a gente não sabe o que faz uma boa pesquisa, a gente sabe o que faz uma má pesquisa. E com isso a gente vai fazendo uma carreira. É isso, Sabino. Obrigado, professor Xavier. Eu gostaria só de fazer aqui 2 palavras, né? Nós estamos finalizando, né, o nosso primeiro seminário do mestrado em Direito da Unifap. Não poderia finalizar este seminário sem lhe agradecer, professor Xavier, por estar aqui presente, sem agradecer a professora Sheila, sem agradecer a professora Maria Vital, que foram nossos palestrantes. Também não poderia deixar de agradecer a professora Helena Simões, coordenadora do seminário, juntamente com diversos outros professores que também capitanearam, como a professora Juliana Pedro, o professor Nicolau Crispino, e muitos outros colegas que estiveram aqui durante esses dias. Não sei se o professor Luiz ainda está ali atrás. Não poderia deixar de agradecê-los, enquanto PPGD, a todo esse esforço. Mais ainda, professora Helena, se a senhora me permite, gostaria de agradecer aos nossos alunos da primeira turma, que, sem dúvida alguma, sem
vocês, não existiria esse seminário porque o seminário não faria sentido, não é verdade? Então, esse seminário foi feito por vocês, para vocês. Então, nada melhor do que nós nos presentearmos com aquilo que nos faz bem, aquilo que é bom. Então, sem dúvida alguma, os nossos alunos da primeira turma estão altamente, totalmente de parabéns. Para além disso, podemos demonstrar um pouco, né, do que nós estamos fazendo no nosso PPGD para a sociedade em geral, para a Unifap, dialogar com outros programas de pós-graduação. O professor Xavier bem salientou que temos alguns alunos do mestrado em Direito da UFRJ, temos alunos do doutorado em Direito da UFRJ, muitos já são docentes, com já experiência em pesquisa, e eu acredito que isso que nos brinda, que nos faz muito feliz em podermos estar aqui e agradecermos a cada um que pôde contribuir com a realização desse seminário. Cada um de vocês, especialmente nossos alunos, sabem o que vocês fizeram e vocês podem ficar cientes, não é, que esse é o primeiro seminário do PPGD. Não sei se no próximo vocês ainda serão nossos mestrandos, espero que não. Espero que vocês já estão defendidos, né? Mas não será o último seminário que vocês vão participar, que vocês vão organizar. Esse é o início da vida acadêmica, vamos dizer, de modo mais ativo de vocês, e eu fico na expectativa que seja uma longa, profícua vida acadêmica. Eu estou muito feliz hoje, professor Xavier e demais colegas. Então, muito obrigado pela presença de todos. E a outra questão, não é, só relembrando, nós estamos com alguns livros do professor Xavier aqui. Quem quiser adquirir, o professor irá autografá-los. Não é, professor Xavier? E, no mais, muito obrigado. Não sei se algum aluno gostaria de falar algo, ou algum colega. Não? Já falaram, todo mundo já falou muito. É isso, gente. Muito obrigado, tá bem? Parabéns a todos. Vamos fazer uma foto aqui para a gente finalizar? Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que os alunos, né, ficam em pé, vocês aqui, e o fotógrafo consegue tirar de lá para cá para pegar todo mundo de fundo. Não vai dar? Se bem que os alunos... Para pegar todo mundo, os alunos...